Feche os seus olhos, estenda suas mãos para a sua semente. Pai, em nome de Jesus, nós queremos dizer que somos gratos, Senhor. Gratos, Senhor, porque podemos, sabemos e entendemos reconhecer, Senhor, aquilo que Tu és sobre a nossa vida, aquilo que Tu és em nós, meu Pai, sobre a Tua soberania, Senhor. Pai, então nós reconhecemos e plantamos, meu Pai, num bom terreno. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, meu Pai, frutifica e multiplica a semente de cada um dos Teus filhos. Semente, Senhor, de fidelidade, sementes de gratidão. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, derrama sobre a vida do Teu povo, meu Pai, bênçãos sem medidas, na qual, Senhor, os Teus celeiros não terão onde guardar. Meu Pai, em nome de Jesus, abre as portas, Senhor, desta terra sobre a vida dos Teus filhos. Abre os celeiros dos céus, Senhor, derrama sobre eles bênçãos sem medidas, nas quais eles não terão onde guardar, e o Seu nome será glorificado hoje para todos sempre. Você que crê, diz amém. Dá uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus. Tem alguém feliz aí, gente? Estou sentindo vocês hoje desanimados. O que foi? Lembra que o salmista Davi, ele falava assim: alegrei-me, como me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu entendo isso como um estado que ele é mutável, porque Davi, provavelmente quando ele fala isso, ele estava em um momento triste, de aflição, e ele diz assim: alegrei-me quando me disseram. Ele muda o seu estado de espírito. Ele diz: eu estou indo para a casa do Senhor, portanto eu preciso estar alegre, eu preciso estar feliz, eu preciso estar regozijante na casa do Senhor. Amém? Você entende isso? Entende ou não entende isso? Então eu preciso da ajuda de vocês hoje para ministrar aqui. Amém? Amém ou não amém? Vocês vão ver eu falar muito isso, sabia? Amém ou não amém? Amém, amém. Eu estou instigando você a se manifestar na presença de Deus. Quantos aqui sabem o que é amém? Como? Então, quando você fala amém, você está dizendo assim, que isso que foi decretado seja feita da forma como Ele decretou, que essa palavra lançada, ela seja ou aconteça da forma que Ele profetizou. Amém? Então, quando eu lançar uma palavra aqui do altar e você disser amém, você está dizendo assim: eu recebo para mim, eu recebo sobre a minha vida, eu recebo sobre a minha história, eu recebo sobre o meu ministério. Glória a Deus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, a Ti rendemos toda a honra, toda a glória e todo louvor. Pai, diante de Ti colocamos o nosso coração, Senhor, para que o Senhor não somente sonde, mas o Senhor trate. Pai, em nome de Jesus, nós Te pedimos, Senhor, que a Tua boa palavra, ela não somente ela entre aos nossos ouvidos, mas ela faça morada no nosso coração, ela faça morada no nosso intelecto, a ponto de ela vir como um meio de transformação, um meio de reconstrução ou construção daquilo que o Senhor precisa fazer. Pai, louvamos porque a Tua palavra, ela está sendo exposta, ela está sendo dita, pregada, profetizada sobre as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, fala com o Teu povo de forma poderosa. Meu Pai, entra com a Tua palavra em lugares onde o homem, ele não tem acesso, ele não pode penetrar, ele não tem poder para isso, mas mediante o Teu Espírito, o Senhor acessa de forma que nós não sabemos como. Pai, fala com o Teu povo, as Tuas ovelhas ouvem. Pai, em nome de Jesus, nos muda, nos transforma, nos liberta, nos modifica, Senhor, nos reenergiza nessa noite, meu Pai, nos fortalece, mediante a palavra que sai do Teu trono. Pai, em nome de Jesus, agora eu quero me colocar diante de Ti, Senhor, como instrumento, somente como canal daquilo que vem dos céus. Nada vem de mim, nada é sobre mim, tudo é por Ti. Nós só somos, meu Pai, um meio, meu Pai, de transporte dos Seus milagres, das Tuas maravilhas e da manifestação da Tua glória. Pai, abate o homem natural a ponto que ele desapareça e que o Seu Espírito, ele seja
aquele que se move no meio de nós. Se você crê, você diz amém e glorifica o nome dele nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Gente, a palavra que eu quero trazer para você nessa noite, ela está no livro de 1 Samuel. Queria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro do profeta Samuel, primeiro livro do profeta, sacerdote, rei Samuel, capítulo 21, versículo 1. A Bíblia diz assim: então Davi foi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e perguntou: por que você está sozinho e ninguém veio com você? Davi respondeu ao sacerdote Aimeleque: o rei me deu uma ordem e me disse que ninguém deveria saber, porque ele me enviou, e qual é a tarefa que ele me incumbiu. Quanto aos meus soldados, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora, o que você tem na mão, dê-me 5 pães ou o que puder encontrar. O sacerdote respondeu a Davi dizendo: não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado, se ao menos os seus soldados se abstiverem de mulher. Davi respondeu ao sacerdote: sim, como sempre, quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres e os corpos dos soldados não estão imundos. Se isso acontece em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Então o sacerdote deu a Davi o pão sagrado, porque não havia ali outro, a não ser os pães da proposição. Quando tinham sido tirados diante do Senhor, foram trocados, e no devido dia, por pão quente. Acontece que estava ali naquele dia um dos servos de Saul, detido diante do Senhor, cujo nome era Doeg, Edomita, o chefe dos pastores de Saul. De quem que ele era chefe? De quem? Não, ele era chefe de quem? Dos pastores. Dos pastores de quem? Continuando, ele diz assim, está claro isso para vocês? Doeg era chefe dos? E dos pastores de quem? Saul, do rei Saul. Vocês estão entendendo até aqui? Ele continua no versículo 8, dizendo assim: Davi disse a Aimeleque: você tem aqui à mão uma lança ou uma espada? Eu não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. O sacerdote respondeu: a espada de Golias, o filisteu, a quem você matou no vale de Elá, está aqui enrolada num pano atrás da estola sacerdotal. Se quiser levá-la, leve-a, porque não há outra aqui a não ser essa. Davi disse: não há outra semelhante, dei-me essa espada. Você vai pular comigo agora para o capítulo 22, versículo 1. Primeiro Samuel 22, 1. Diz assim: Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito. E Davi se tornou o chefe deles. E havia com ele uns 400 homens daquele lugar. Foi a Mispá, em Moabe, e disseram ao rei de Moabe: deixe que meu pai e a minha mãe fiquem com vocês, até que eu saiba o que Deus vai fazer de mim. Davi levou ao rei de Moabe, e eles moraram com ele durante todo o tempo em que Davi esteve naquele lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fique neste lugar seguro, vai e entre em Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Erect. Antes de tudo isso acontecer, a história que nós lemos no capítulo 21, nos conta a história de Davi, um homem em fuga. O homem em fuga de um rei chamado Saul. Uma história que nos ensina muitas lições de fé, muitas lições sobre um homem que tem fé, sobre dependência de Deus.
sobre a maneira como Deus nos sustenta em tempos de dificuldade. Aqui em 1 Samuel, no capítulo 21, ele está fugindo de forma desesperada de Saul, porque Saul agora ele não está somente à sua procura, Saul está à caça de Davi. Saul está à procura desesperada, como um cão que caça a sua presa, um lobo que caça a sua presa, e não era para encontrar Davi porque Davi estava perdido, era porque ele queria matar Davi. Davi agora se encontra sem recursos, sem amigos, ou algo que te dê algum tipo, algum nível de segurança, de conforto, de consolo. Vocês estão aqui comigo? Mas quem era Davi? Davi era alguém que tinha a missão de pastorear as ovelhas de Jessé, o seu pai. Davi, como menino, ele tinha a missão de pastorear as ovelhas de seu pai na cidade de Belém. O menino Davi era alguém que gostava de tocar harpa, e que tocava muito bem, por sinal. Davi era alguém que gostava de compor canções, músicas. Davi, além de instrumentista, de cantor, ele era compositor. Davi compunha salmos de adoração, de entrega ao Senhor. Quantos estão aqui comigo? Dos 150 salmos escritos na Bíblia, falando do livro de Salmos, 73 são de composições ou são de autorias de Davi. Entretanto, um dos salmos que nós costumamos sempre ressaltar é o Salmos 23. Quantos aqui conhecem os Salmos 23? E se formos reparar, o que Davi está falando aqui não é uma citação de um poema, mas o que Davi está fazendo aqui é cantando. Salmos são músicas, são cânticos, e assim como nós recitamos o capítulo 23 de Salmos, Davi cantava em forma de adoração isso ao Senhor, porque Davi era alguém que sabia, ou alguém que sabe a importância de um pastor. Davi sabe a importância de ser pastoreado, de ser cuidado, orientado, suprido. Se eu for começar aqui os salmos, acredito que muitos de vocês vão terminar. Ele diz assim: o Senhor é o meu, e nada Ele me faz por pastos. Mas isso a gente cita, mas Davi canta. Davi adora esses salmos, ele entoa isso como um cântico de adoração, porque Davi, ele entende a importância de ter um pastor na vida dele. Davi entende a importância de ser guiado, destinado, orientado, cuidado, suprido. Alguém que sabe a importância de um pastor, porque ele era um. Alguém que sabe o quão valioso é ter um pastor, porque ele era um pastor. Porque ele era alguém que pastoreava, ele era alguém que cuidava, ele era alguém que supria, alguém que orientava. Só que nessa canção, Davi não está no lugar do pastor. Nessa canção, ele não era um pastor. Nessa canção, Davi estava precisando de um. Nessa canção do Salmos 23, ele sabia qual era a importância, mas ele não estava falando dele, ele estava falando sobre a importância de ter um, porque ele estava clamando por um bom pastor. Ele estava clamando por um pastor na sua vida. Mas olhe aqui no Salmos 23, abra sua Bíblia aí comigo. Davi era alguém que falava sobre ser um bom pastor, mas Davi, ele não estava à procura desse bom pastor. Por quê, pastor? Porque ele já sabia qual era o pastor. Davi falava sobre esse pastor já sabendo quem era.
Davi já tinha revelação de quem era esse pastor sobre a vida dele. Davi já sabia quem era o seu pastor. Então, quando Davi diz: o Senhor é o meu pastor, a palavra hebraica para pastor é roi, que significa guia, amigo íntimo, amigo próximo, amigo chegado, amigo que carrega com ele uma intimidade na qual eles agora não são mais duas pessoas, mas eles caminham de forma idêntica, igual, semelhante. Como você vê um caminhar, o outro também caminha. Como você vê um falar, o outro também fala. Ele estava dizendo: o Senhor é um amigo tão íntimo que eu carrego de ti algo. Eu carrego desse amigo íntimo algo precioso. Amigo íntimo. Então, quando Davi ele está cantando isso, porque, como eu falei, salmos são canções. Ele está cantando porque ele entende a importância de um pastor. Ele está cantando porque ele começa a entender a importância do pastor. E quando ele fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, o que Davi está dizendo é que quando eu te tenho, Senhor, na minha vida, eu não sinto falta de mais nada. Quando eu te tenho, Senhor, na minha vida, eu consigo ser suprido de uma tal forma que eu não sinto falta de mais nada. Vocês estão aqui comigo? Só que aqui no capítulo 21 de 1 Samuel, Davi não é mais o menino dos primeiros capítulos, que pastoreava as ovelhas de seu pai. Aqui o tempo já se passou, Davi já é homem. Davi não é mais aquele menino que era o último a sentar à mesa. Nesse tempo Davi não sentava nem à mesa. Davi não é mais aquele menino que pastoreava as pouquíssimas ovelhas de papai. Davi aqui agora é um homem que venceu algumas batalhas, está travando algumas guerras, e que Davi agora, ele está fazendo parte da história de um povo. Davi agora está tendo a sua história contada, porque ele agora não é mais um, ele faz parte da história de um povo. Sabe o que acontece agora, pastor? Davi está sobre um sentimento de inveja. Davi está abaixo de um sentimento de inveja. Você vai me perguntar, mas inveja de quem, pastor? Do rei atual, Saul. Saul é um rei que está no trono. Saul é um rei que tem a coroa, mas ele não tem mais a unção. Ou seja, o menino tem aquilo que o rei não tem. O menino possui agora aquilo que o rei não possui. O menino não tem a coroa, mas o menino tem a unção. O menino não tem trono, mas o menino tem unção. O menino não tem castelo, o menino não tem palácio, mas ele carrega com ele uma unção. Vocês estão aqui comigo? Jeremias, capítulo 1, versículo 6, quando chamado para a sua obra profética, ou seu ministério profético, Jeremias olha para Deus e diz assim: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança, eu não passo de um menino, eu não sei fazer essas coisas que o Senhor quer que eu faça. Eu não sei agir como o Senhor quer que eu haja. Eu não sei fazer como o Senhor quer que eu faça. Aí ele traz uma revelação e diz assim: mas o Senhor me disse, o próprio Jeremias falando a respeito dele: não diga, Jeremias, não passo de uma criança, porque a todos o que eu enviar, você irá, tudo que eu lhe ordenar, você fará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Talvez você não tenha entendido o que Jeremias ele coloca diante de Deus, diz assim: eu não tenho a capacidade nem de falar, nem de fazer, nem de agir como o Senhor quer que eu haja, Senhor. Então o Senhor dá uma promessa para Jeremias. Esse Jeremias, não se preocupe,
porque a quem eu enviar, você vai, porque eu sou o Senhor que irei prover as formas e os recursos necessários para que você vá. A quem eu mandar você falar, Jeremias, eu sou o Senhor que irá colocar diante da tua boca aquilo que precisa ser dito. Jeremias, a quem eu ordenar, fará. E eu estou te ordenando, Jeremias, vai. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, assim diz o Senhor. Não é a sua maturidade temporal que fará você acessar o profundo de Deus, mas é a unção que Ele derramou sobre a tua vida que vai te dar acesso direto à promessa que Ele tem. Não é o tempo que você tem de caminhada, não é o tempo que você tem na igreja que vai fazer você ter acesso às coisas que Deus tem para derramar. Não é essa tua maturidade de tempo, mas é a unção que Ele derramou sobre a tua vida, que dá acesso às promessas e às portas que Ele tem para abrir. Eu creio naquilo que eu prego, amém? Eu sei exatamente o que eu estou fazendo aqui. Nessa noite, Deus está gritando aqui no meu espírito. Não é sobre unção, não é sobre coroa, é sobre unção. Não é sobre palácio, é sobre o que Deus derramou sobre a tua vida. Não é sobre castelos, não é sobre coroa, é sobre o que Deus tem com você. Não é sobre poços, é sobre aquilo que Ele colocou na tua mão. O problema é que nós estamos buscando coroa, mas não estamos buscando unção. O problema é que nós nos ajoelhamos buscando coroa, nos ajoelhamos buscando palácios e poderes, mas nós não nos ajoelhamos diante dele buscando unção, buscando um óleo que derrama do trono dele. E esse Davi, na história, ele foi ungido 3 vezes. Foi uma conversa, o que vai acontecer daqui em diante, uma conversa que eu tive com a minha esposa, com a pastora Letícia, durante toda a semana, e a gente falando muito sobre unção, sobre as 3 unções de Davi. A primeira vez que Davi é ungido foi na casa de seus pais, no meio de seus irmãos, no meio de uma mesa onde ele estava sendo rejeitado. A segunda vez que Davi ele é ungido foi para assumir a liderança de uma cidade, uma pequena cidade chamada Hebrom. A Bíblia fala que Davi reina ali durante 7 anos e 6 meses. A terceira vez que Davi é ungido, ele após ser rei de Hebrom durante 7 anos e 6 meses, Saul morre. A Bíblia fala que uma comitiva sai de Jerusalém e vai até Hebrom com chifres cheios de azeite. Eu, se tivesse aí e eu tivesse prestando atenção, eu estava doido da minha cabeça aí. Sabe por quê? Entenda o que eu vou te dizer. Existe a primeira unção de Davi, segunda unção de Davi, um homem que foi rejeitado, expulso, perseguido. Sabe o que a Bíblia diz sobre a terceira unção? Que após Saul morrer, aquele que perseguia, uma comitiva sai de Jerusalém, atrás dele em Hebrom, para ungir ele rei. O que eu estou dizendo para você nessa noite é que quem te rejeitou, eu estou dizendo nessa noite, é que quem te expulsou, quem te humilhou, vai ter que voltar para reconhecer aquilo que Deus derramou sobre a sua cabeça. Lembra de Jeremias? Quando ele está reconstruindo os muros e os templos de Jerusalém? Quem lembra de Jeremias? Preguei isso no domingo passado.
A Bíblia fala que primeiro o sacerdote ele consagra, depois ele, falei muito isso aí, primeiro ele consagra, depois ele, gente, vai passar vergonha não, vocês estavam aqui domingo passado, primeiro ele consagra, depois ele levanta. Primeiro Deus consagra, depois ele, as pessoas acham que primeiro Deus levanta, depois ele consagra. Primeiro Deus consagra, separa, depois Deus levanta. Porque em Jeremias diz que a única porta que foi levantada pelo sacerdote foi a porta das ovelhas. A única porta que o sacerdote põe a mão para reconstruir, consagrar e reedificar é a porta das ovelhas. Sabe qual é o nosso problema? Queremos ser levantados antes de ser separados, ungidos e consagrados. Queremos ser levantados antes da unção descer. A Bíblia fala que Davi só é levantado rei, ou seja, a promessa só se cumpre depois que ele é ungido, depois que ele é consagrado, depois que desce sobre ele. O que acontece primeiro? Primeiro ele é líder, ungido dentro da sua casa, depois ele é levantado dentro de um povo, depois ele é rei de uma nação. Processos. Deus é um Deus que trabalha com desertos. Como assim, pastor? Eu gosto de trocar essa palavra processos por desertos, porque deserto é uma estrada, e uma estrada ela é crescente, sim ou não? Não estou falando de ladeira, eu estou falando de ponto, origem, destino. Se você está saindo da origem e indo para o destino, você está crescente, sim ou não? Se você está saindo da origem e indo para o destino, você está crescente, sim ou não? Se você está saindo da origem e indo para o destino, você está crescente, sim ou não? Quantos aqui estão indo para o destino que Deus quer? Eu quero te dizer nessa noite, uma unção de crescimento em meio ao deserto será liberado sobre você nessa noite. Mas no deserto tem problema. E é quando os problemas de Davi começam, meu povo. Sabe quando começa? Quando Saul começa a invejar Davi. Está todo mundo me ouvindo aí atrás? Quantos aqui já sofreram perseguição de um invejoso? Rapaz, 3 pessoas só, eu duvido. Vou repetir, quantos aqui já sofreram perseguição de um invejoso? Pelo menos metade da igreja. Tem uma galera aí que diz que não, né? Mas amém, irmão, que Deus te mantenha assim, né? Glória a Deus, Deus te blindou. Porque inveja é uma praga, meu irmão. Tu é doido, inveja é a pior praga. E por mais que você tente fugir, todo ambiente que você conviver haverá invejoso. Por mais que você fuja, todo ambiente que você tiver convivência vai ter invejoso. Se você estiver no lugar onde não tiver ninguém, tiver você sozinho, sua sombra vai te invejar. Porque sombra ela vem através de uma luz, né? Ela vai dizer, está brilhando demais. Só que o invejoso é um bom sinal, eu aprendi isso. Porque quando você estiver sendo invejado é porque você saiu da inércia. Quero te dizer que se você está sendo invejado é porque você saiu do ponto que te paralisava. Se você tem alguém te invejando, te perseguindo, é porque ela disse, esse rapaz ele não está mais parado, essa mulher ela não está mais parada, ela está andando, ela está saindo da origem, ela entendeu, e está indo para o destino, ela está crescendo, ela está indo. A inveja é um sinal que você saiu da estagnação. Porque quando você está sendo invejado, é porque você está acessando lugares que poucos acessaram. Porque quando você está sendo invejado, é porque Deus está te dando algo que Ele deu para poucos.
Quando a inveja aparece, é alguém dizendo que não aceita alguém sair do seu estado de paralisia e entender que ele tem um destino, e entender que ele tem um propósito. Dizer: esse cara não pode entender isso, eu ainda não entendi o meu, ele não pode entender o dele. Porque quando você está aparecendo para os invejosos, é porque você está saindo das expectativas dele. Quando está aparecendo invejoso na tua vida, sabe o que ele está dizendo para você? Eu não esperava isso para você, está errado. O que eu esperava para você era muito menor, está errado. Eu não aceito você sair das minhas expectativas. Eu não aceito. Eu não aceito você sair da expectativa que eu tenho como homem para caminhar para a expectativa que você tem de Deus. Eu não consigo conceber isso. Tem um filósofo chamado Sócrates, ele diz assim, ele usa uma frase para definir inveja e invejoso. Ele diz assim: a inveja é a arma da incompetência. A inveja é a arma da incompetência. Entenda que o comportamento do invejoso sempre será indiferente àquilo que está acontecendo na tua vida. Você decidiu crescer, ele vai ser indiferente às tuas expectativas, às suas vitórias. Ele vai fingir que não está acontecendo nada. Todo invejoso, ele é indiferente. Sabe por quê? Porque ele não pode parar o que está acontecendo. Aí o que ele faz? Vai para o segundo nível, porque o primeiro é indiferença. Qual é o segundo, pastor? Ele começa a criticar o que está acontecendo na tua casa, na tua vida, no teu ministério, na tua família. Ele começa a criticar, ele começa a falar mal. Não pode estar acontecendo isso, ele não pode estar evoluindo. E segundo as mais línguas da minha época, eles diziam assim: só pode estar mexendo com coisa errada. Vou falar no microfone para não sair na live. Isso, estou dizendo, aquelas câmeras de segurança antigas, aí o menino passa, só pode estar mexendo com coisa errada, meu filho, não é possível. O segundo nível do invejoso é te criticar e achar que tudo que você está fazendo tem alguma maracutaia, algum armengue, porque não pode estar dando certo na vida dele. Aí não dá certo nada disso, nem a indiferença, nem a crítica. Sabe por quê? Porque você continua crescendo. Sabe por que você continua crescendo? Você entendeu a origem e o propósito, a origem e o destino, e que no caminho há crescimento e multiplicação. E você entendeu, você continua crescendo. Aí ele parte para o terceiro nível. Sabe o que ele faz? Começa a te imitar. O terceiro nível ele começa a te imitar. Primeiro, ele é indiferente. Esse projeto aí vai dar em nada. Segundo, isso aí é heresia. É um monte de rebelde. Terceiro, sabe, ele diz: rapaz, está dando certo, eu vou fazer, porque se está dando certo para ele, está dando certo para mim. Se está dando certo para ele, vai dar certo comigo. Se está fluindo para ele, vai fluir para mim também. Só que ele começa a descobrir que o motivo da inveja dele ser tão invejoso, é que ele quer ser quem você é e não ter o que você tem. Não é sobre o que você tem, é ser quem você é. Porque não é sobre poços, é sobre a unção que Deus deu para você desentulhar poços. Como pode dar certo para ele? Estava cheio de entulho. É a unção que Deus me deu para desentulhar poços. É a unção que Deus me deu para revirar o lixo e achar ouro. É a unção que Deus me deu para aquilo que estava entulhado eu transformar em fonte de água viva. E é por isso que a gente vê essa caça implacável de Saul sobre Davi. E aí essa eu vi num vídeo
Tem um ditado de Napoleão Bonaparte que ele diz assim: a inveja é o atestado de incompetência dos medíocres. A inveja é o atestado de alguém que é incompetente. E agora nessa perseguição vamos ver Deus intervir de várias maneiras sobre a vida de Davi. Ele não somente intervém de muitas formas, mas também de formas inesperadas. Deus usa meios, Deus usa pessoas improváveis para suprir as necessidades de Davi. E aqui nós podemos entender a forma, o jeito de como Deus cuida de mim e de você, mesmo quando as circunstâncias parecem estar fora de controle. E agora Davi, em busca de refúgio em meio a esse desespero, Davi desesperado, ele começa a buscar em todos os lugares refúgio. Davi vai a essa cidade chamada Nob. Ele vai ao encontro desse sacerdote chamado Aimeleque. A Bíblia fala que Aimeleque tremia, ele sentia tremor. E ao encontrar com Davi, ele pergunta: Davi, por que você está sozinho? Porque um oficial do rei não anda só. Ele disse: ninguém veio com você, é estranho um oficial do rei com a tua patente andar sozinho. É estranho alguém que tem a confiança do rei como você tem andar só. Davi é alguém que sai de herói nacional para lixo nacional. Davi é alguém que sai desse cargo de heroísmo para ser fugitivo. Aí eu me pergunto, quantas vezes você foi herói na vida de alguém e de repente você se tornou fugitivo dela? Quantas vezes você foi herói na vida de alguém e de uma forma repentina você se tornou fugitivo da vida dessa pessoa? Não, pode avisar que às vezes eu dou uma de Silvio Santos e aí ninguém ouve. De forma repentina, Saul e Davi se tornam inimigos. A Bíblia fala que Davi se aproxima de Aimeleque com uma missão. Davi agora quer encontrar abrigo e refúgio. O sacerdote, agora assustado por essa inconveniência e essa surpresa, porque Davi agora está sozinho, ele questiona a situação. Davi é alguém que aqui nessa hora claramente se utiliza dos meios da mentira, dizendo que está numa missão secreta do rei para não morrer. A análise da palavra no seu original, a palavra hebraica para tremia, aqui ela indica um espanto, uma surpresa por um meio profundo ou uma preocupação de forma genuína. Ou seja, ele está dizendo que existia uma razão verdadeira para que aquele sacerdote tivesse medo. Aimeleque sabia que algo não estava certo, algo estava errado, pois era incomum, como eu falei, esse oficial do rei andar sozinho. Era incomum Davi viajar sozinho. O problema é que quando pressionado pela vida, ela nos faz buscar refúgios em lugares errados. O problema de muitos de nós é que quando a vida nos pressiona, ela provavelmente vai nos levar a lugar e buscar refúgio em lugares errados. Só que Davi, ele procura refúgio em vários lugares, e agora ele procura refúgio no tabernáculo. E muitos de nós hoje nós fazemos isso, sim ou não? Estamos passando por alguma aflição, o que a gente lembra? Vou para a igreja. Estou com algum problema na minha vida financeira, sentimental, conjugal, familiar, vou para a igreja. Minha mãe, meu pai, alguém está doente, está enfermo, vou para a igreja. Estou passando por um momento de doença, uma perseguição, nós vamos para onde? Para a igreja. Que bom que a gente sabe onde ir, né? Que bom que eu e você sabemos onde procurar refúgio. Mas até quando você vai brincar de buscar a Deus somente quando você precisa?
Mas até quando você vai brincar de procurar a Deus somente nas suas aflições? Porque o fato em questão é que somos chamados para buscar a Deus e a sua presença, não somente no meio das tempestades, mas por toda a nossa vida. Somos chamados a estar diante da presença dEle, não somente quando nós nos sentimos acuados, pressionados pelos problemas, mas durante toda a nossa vida. No Salmo 91, ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. De quem é o esconderijo? Do Altíssimo. O esconderijo é dele. Entenda que quando procuramos habitar no esconderijo de Deus, há uma sombra de descanso para mim e para você. Quando nós entendemos que precisamos descansar no esconderijo dele, há algo derramado sobre a nossa vida, uma sombra de descanso. Fomos criados para ser seres relacionais, sim ou não? A Bíblia fala em Gênesis capítulo 3, versículo 8, que Deus descia, porque ao ouvirem a voz do Senhor, que andava sobre o jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença de Deus entre as árvores do jardim. Deus busca alguém para se relacionar. Observe que Deus, ele desce para falar com o homem. Deus desce para falar com o homem. O que Deus está nos mostrando aqui é que a nossa maior prioridade de relacionamento, ela não é horizontal, ela é vertical. Deus diz para Eli: aprove você honrar mais aos teus filhos do que a mim. Deus chama a atenção do sacerdote Eli e diz: Eli, você preferiu honrar mais aos seus filhos do que a mim. Charles Spurgeon, ele diz assim: a presença de Deus é o lar do cristão. Ele está resumindo o que Moisés diz agora no Salmo 91, quando ele termina a construção do tabernáculo no caminho do deserto. Ele diz que habitar, morar na presença dele é o lugar de todo cristão. Morar, habitar. Salmo 34, versículo 4 a 7, ele diz que Davi, quando ele escreve isso, ele está no seu momento de expressa confiança em Deus, mesmo em tempos de aflição. Ele diz assim: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão radiantes, o rosto dele jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Provém e vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado ao que nele se refugia. Entenda que quando Davi, ele pede pão ao sacerdote Ahimeleque, e quando ele recebe o pão desse sacerdote Ahimeleque, que eram os pães da proposição, Deus estava mostrando para Davi: na minha casa, diante da minha presença, você encontra refúgio e provisão. Quando Davi se refugia no tabernáculo e Ahimeleque dá a ele o pão da preposição, é Deus dizendo para ele: na minha presença você encontra não somente refúgio, mas encontra provisão. Eu vou de novo, que eu sei que você não entendeu, e eu quero ser boca de Deus para a sua vida hoje. Deus está dizendo: no meio das suas maiores lutas da tua vida, a presença de Deus será refúgio para você. A minha presença será consolo, e no esconderijo do Altíssimo tem provisão, tem alimento, tem palavra, tem direção, tem destino, tem você sendo suprido pelas mãos do próprio Deus que te dá descanso. No original, pães da presença, a palavra significa Lechem Rapanim, que
representava a forma física da presença de Deus com o povo de Israel. Aquele pão sobre o altar estava representando de forma física a presença de Deus sobre o povo. A Bíblia fala que o povo está no meio de desordem, e eu vou puxar aqui a fala de João, e Deus, vendo que o povo era desobediente, Moisés sobe ao monte, e Deus olha para Moisés e diz assim: não vou com vocês. Aí Moisés disse: se você não for, eu não vou. Mas eu não vou mandar um anjo, e se o anjo for, eu não vou. Eu vou mandar uma legião de anjos, se o Senhor não for, eu não vou. Não quero anjo, não quero legião, não quero serafim, não quero querubim, eu quero a tua presença. E aí Deus vai com o povo, e agora os pães da proposição estão representando essa promessa da presença de Deus indo com o povo no deserto. Vocês estão entendendo? Quando ele está dizendo que esse pão sobre o altar representa de forma física a presença de Deus com o povo de Israel, e quando aqueles pães eles eram colocados no santuário como uma oferta contínua a Deus, sabe o que Deus está dizendo assim? Enquanto você colocar no altar aquilo que é sacrifício para você, a minha presença na sua vida será de forma contínua, ela não vai acabar. A minha presença no deserto com você, ela será permanente, ela não vai se esgotar, ela não vai se desviar, ela não vai nem para a direita e nem para a esquerda, ela vai ser permanente no meio de vocês. Porque os pães da presença representavam o sustento que Deus dava diretamente ao seu povo no deserto. Os pães da preposição representava a presença de Deus e a forma como Deus diariamente supriu o seu povo no deserto. E eu sei que você não entendeu, e eu vou te explicar. O que sustentava o povo no deserto era o que era? O que sustentava o povo no deserto? Maná. O que era maná? Pão que caía? Pão que caía? E o que é que eles faziam? Colocavam sobre o altar. Eles preparavam o pão e colocavam sobre o altar. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Eu te dou. Quando você coloca diante do meu altar aquilo que eu te dou, eu faço descer do céu pão de forma multiplicada. Quando eu te dei, você colocar sobre o altar, eu estou dizendo para você que eu vou fazer descer do céu o maná de forma multiplicada. Se você colocar diante do altar aquilo que eu te dou, dons, talentos, sacrifícios, eu faço descer do céu maná de forma multiplicada. E a Bíblia fala que eles colocam no altar do Senhor uma parte daquilo que sustentava eles, que era o maná. E agora, assim como Deus proveu o maná para o povo no deserto, Ele está provendo agora para Davi. Assim como Deus proveu lá atrás do povo, Ele está provendo Davi também no meio da sua aflição. Vocês estão aqui comigo? Assim como Deus faz no deserto com o povo, anos depois Ele faz com Davi. E eu sei que você não pegou, e eu vou te explicar de novo. Eu não estou falando de uma teologia da prosperidade, e nem depois que você virou crente não vai ter mais aflições. Mas o que eu quero te dizer é que a escola de Deus é o deserto. O que eu estou dizendo é que no meio das suas aflições, Deus não te abandonou. Deus está te vendo. E enquanto estiver pão no altar e lenha, tem provisão de Deus para a tua vida. Enquanto estiver pão sobre o altar e lenha para queimar, tem provisão de Deus. Sabe por quê? Mateus 6,11: o pão de cada dia nos dai. O mesmo pão que você coloca no altar é o Deus que provê. O pão de cada dia nos dai hoje. Tem um teólogo alemão, eu não vou saber pronunciar ele aqui, mas eu conheço pelo primeiro nome, Dietrich. O sobrenome eu não vou saber falar, isso é porque eu ouvi, tá, gente? Não é a experiência do presente, mas é a promessa do Deus que nos sustenta. Não é sobre o que você tem passado agora,
mas é a promessa que está sobre a tua vida, que o Senhor é Ele que te sustenta todos os dias, até que a promessa se cumpra. A verdade é que Deus está nos chamando para confiar nele. Quando enfrentamos escassez ou dificuldades, devemos lembrar que o nosso sustento não depende do que vemos. Quando passamos por esse problema, devemos ter o entendimento que somos sustentados não é pelo aquilo que nós entregamos, é pela fidelidade de que Ele é. Nós não somos providos e sustentados pelo que nós entregamos, mas é pela fidelidade daquilo que Ele é e de quem Ele é. Como assim, pastor? Você falou assim, botar o pão no altar, mas não é porque você botou o pão no altar que Ele vai te dar. Ele vai te dar porque Ele é fiel. Ele vai te dar porque Ele não falha, Ele não volta atrás, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É a fidelidade dEle que faz com que Ele te entregue alguma coisa. Nunca vai ser sobre nós, nunca vai ser sobre o que nós entregamos, nunca vai ser sobre o que você tem, porque você não tem nada que possa ser agradável aos olhos de Deus. Você não tem nada que possa entregar a Ele, que possa valer alguma coisa. Somos miseráveis diante da presença dEle, mas Ele é fiel para entregar. Ele é justo, Ele é amoroso, Ele é compassivo, Ele é misericordioso para entregar aquilo que Ele promete. Filipenses 4,19 diz assim: o meu Deus suprirá. Apóstolo Paulo está mandando uma carta à igreja de Filipos, e olhe a autoridade com que esse homem fala isso aqui. O meu Deus, propriedade, ele disse: eu sei o Deus que eu sirvo, eu tenho fé, eu sei o Deus a qual eu sirvo, suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. João capítulo 6, do 1 ao 13, quando Jesus multiplica os pães, e Ele está dizendo assim: eu posso multiplicar o pouco que você tem, você sabia? A mensagem que Jesus está passando para aquele povo, para aqueles discípulos, está dizendo assim: ei, eu não sei o quanto que você tem, pode ser pouco, mas eu posso multiplicar isso aí que você tem. E muitas vezes nós deixamos de dar, de colocar e de entregar ao Senhor alguma coisa em nós, algum talento, algum dom, porque a gente olha para Ele e diz assim: mas isso aqui não é nada. Mas Senhor, isso aqui é tão pouco. Porque não é sobre você, é sobre um Deus que é capaz de multiplicar aquilo que nada nós temos. E isso faz nos remeter àquilo que Ele fala para Jeremias, porque Jeremias diz o quê? Eu sou uma criança, eu não sei falar, eu não sei fazer. Ele disse: ei Jeremias, não precisa você saber, você fala. Ele disse: eu falo, então eu vou falar através da tua boca. Você prega, ele disse: eu prego, então eu vou pregar através da tua boca. Ei Jeremias, deixa eu te dizer uma coisa, você anda, se eu ando, Senhor, então eu vou te enviar para as nações. Ei Jeremias, você sabe estender as mãos? Eu sei, Senhor, então eu vou curar através delas, eu vou fazer um sobrenatural, eu vou fazer renovo, e através da tua vida muitas pessoas serão impactadas e modificadas. Não é sobre o quanto você tem, é o quanto você entrega na mão daquele que multiplica. Mas a verdade é que quando Jesus multiplica os pães e os peixes, foi somente para os discípulos? Foi para quem? Para a multidão, né? Então pegue isso que eu estou falando em nome do Senhor Jesus. Tudo que Deus faz era para que seu reino se propague. Tudo que Deus faz é para que o seu reino se expanda. Até uma bênção que Ele te der é para que o reino dele se expanda. E quando Ele multiplica o cesto de pães, não foi para os discípulos, foi para a multidão. Então quando Deus te multiplicar os teus dons, não guarde ele para você. Quando Deus multiplicar as tuas botijas, as tuas vasilhas, o óleo que Ele derrama sobre a tua cabeça, não fique com ele para você. Existe uma multidão aí fora que precisa ser abençoado pelo óleo que te esmagou. Porque quando Deus multiplicar o que você tem, será o suficiente para você abençoar outros, amém? Davi olha para Aimeleque e pede uma arma.
ele recebe a espada de Golias. Golias foi o gigante que Davi, quando ainda era menino, derrota ele. Ainda menino, Davi luta contra esse gigante e derrota ele. Era o gigante a qual Davi tinha derrotado há 10 anos atrás. E talvez você não tenha entendido isso aqui, mas isso é carregado de uma importância espiritual. Sabe por quê? Porque a espada de Golias para o povo de Israel era um símbolo de vitória e poder. Aquele povo passa 40 dias sendo oprimido por uma frase, ou algumas frases, e o único que não está no meio dele é Davi. A mensagem de Golias é: vocês são fracos, não tem ninguém que possa comigo, vocês são fracos, aí só tem cão morto, vocês não servem para nada, porque não tem ninguém para poder lidar comigo. Mas tem um cheio da presença que não estava ouvindo isso. Sabe o que ele estava ouvindo? Você é filhinho, você é meu, mesmo atrás das malhadas eu estou te vendo, eu já te ungi para ser rei, sai daí e você vai enfrentar um gigante. Ele não está ouvindo nada do que Golias está falando. Sabe o que ele chega, o que ele diz quando ele chega lá? Quem é esse incircunciso filisteu para falar assim com o exército de Deus vivo? Sabe por quê? Porque o que ele estava ouvindo de Deus, ele é: você é bom, você é especial, eu te vejo atrás das malhadas, eu te vejo atrás da onde ninguém te vê, e te levanta, Davi, porque eu já te ungi, te levanta, Davi, porque eu já te consagrei. A mensagem de Deus para você nessa noite é: te levanta, porque eu já te enxerguei no meio das malhadas, te levanta, porque eu já te vi. A espada para o povo de Israel tinha um significado: julgamento, libertação. O significado dessa espada nas mãos de Davi não era apenas uma espada de guerra ou uma arma de guerra, mas um símbolo do julgamento de Deus naquela guerra. Representava Deus julgando aquele povo, na qual o povo judeu estava indo contra a guerra. Porque a espada de Davi, a espada de Golias, era um lembrete da vitória de Davi contra e com a ajuda de Deus. Sabe o que eu estou dizendo aqui? Sabe o que Deus está dizendo aqui? Eu estive com você até aqui e estarei com você até o final. Quando ele pede a arma, a espada para Emelec, e ele está dizendo assim: olha, essa espada ela representa poder, essa espada ela representa vitória, essa espada representa julgamento. E a Bíblia fala que a espada ela veio enrolada num manto, porque dentro do templo naquela época não poderia ter arma de guerra, e ela está enrolada num manto. E aí Emelec pega e entrega para Davi. É Deus dizendo para Davi: ei Davi, eu estive com você até aqui, não vai ser agora que eu vou te abandonar, eu estive com você até esse momento, e a espada que eu estou colocando na tua mão, eu estou dizendo para você: eu vou contigo até o final, que a promessa se cumpra. Um grande avivalista chamado John Wesley, ele tem uma frase que ele diz assim: a lembrança dos nossos triunfos passados com Deus, ela nos capacita para enfrentar as batalhas futuras. A espada de Golias, ela era uma prova viva da fidelidade de Deus no passado e uma promessa de vitória no futuro. Sabe o que Deus está falando para você aqui nessa noite? Eu já te mostrei que eu sou contigo. Quando você esteve no vale, eu estive lá. Quando você esteve diante do abismo, eu estive lá. Assim como Deus disse para Abraão: ergue os teus olhos, olha desde do sul para o norte, do oriente para o ocidente, olhe e vês toda esta terra, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Deus está falando com você aqui agora: levante a tua cabeça, porque eu ainda vou cumprir o que eu te prometi. Eu ainda farei o que eu disse que eu vou fazer. Salmos 77 é um dos livros
um dos salmos escritos pelos filhos de Asaf. Versículo 11 e 12 diz assim: recordarei os feitos do Senhor, sim, recordarei as tuas maravilhas da antiguidade, meditarei em todas as tuas obras e a considerarei todos os teus feitos. Salmo 23, versículo 4 nos lembra: mesmo quando caminhamos pelo vale da sombra da morte, Deus está conosco. A espada de Golias na mão de Davi era um lembrete que Deus nunca nos deixa sozinho nas batalhas da vida. Deus nunca nos abandona quando a vida nos pressiona. Davi é um homem em fuga. Davi vai para Gate, território filisteu, e Davi é forçado a fugir ou fingir loucura para sobreviver. Ou seja, nas palavras da pastora, fingindo demência. Todas as vezes que ela quiser dizer assim que você é sonsa, você está fingindo a demência, né? Davi começa a fingir demência na frente do rei de Gate. Ele começa a se fingir de doido, se finge de louco para sobreviver. Eu começo a enxergar um Davi humano, que mesmo sendo ungido o rei, Davi estava com medo. Davi estava aflito, mesmo sabendo que era o Deus da promessa. Saber de onde você sai e para onde você vai não te garante ser super-homem. O que Davi está nos mostrando aqui é que é necessário derramar diante de Deus as nossas aflições, mas também é imprescindível saber que Ele cuida de você, que Ele é o seu bom pastor. Não significa que você nunca vai estar com medo, mas significa que você entendeu que Ele sempre vai estar com você. A palavra hebraica para descrever loucura é chaga, ou seja, uma loucura simulada. Traz a ideia de um comportamento irracional e descontrolado. Billy Graham, em uma das suas frases, ele diz assim: Deus pode até usar nossos erros para cumprir os seus propósitos. Mesmo no engano de Davi, Deus protege e usa a situação para livrar ele. Deus protege e usa aquilo para livrar Davi. Ah, pastor, então quer dizer que eu posso fazer tudo errado e Deus vai fazer com que tudo dê certo na minha vida, né? Não, abestado, não foi isso que eu te disse. E nem saia daqui dizendo que o pastor que falou. Eu digo na sua cara que é mentira. Deus não vai usar os teus erros. Deus não vai fazer com que você erre, desculpe. Não é você fazer tudo errado e Deus agora vai consertar. Porque quando nós estamos numa situação de desespero, podemos ser levados sim a tomar decisões precipitadas, decisões impensadas. Só que Deus, no entanto, Ele é fiel para nos resgatar, mesmo quando nossas ações elas não são perfeitas. Lembra aquela história, não vai pelo amor, mas vai pela dor? Fulano não foi pelo amor, fulano foi pela dor. É porque muitas vezes na pressão da vida nós somos tendenciosos a ter decisões erradas. E quando eu estou falando que Deus usa as nossas decisões para trazer o propósito, que Ele vai usar aquele erro para te trazer de volta para o caminho, trazer de volta para os trilhos. Deus perdoa o pecado? Perdoa, mas Deus não te tira a consequência dele. Você vai ter que pagar ela até o final. Sabe por quê? Porque é ela que vai te trazer para o trilho de volta, porque é ela que vai te trazer para o caminho de volta. Então Deus usa até as coisas que nós fazemos de errado para nos trazer de volta. Deus usa os caminhos errados que nós traçamos para nos resgatar novamente. Provérbios 3:5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie, não confie, não use como base para que você tenha apoio ao seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Reconhecimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará o caminho que está tortuoso. Salmos 34, versículo 1, ele diz: eu bendirei o Senhor em todo o tempo,
o seu louvor estará continuamente na minha boca. Davi, mesmo em meio à aflição, experimenta o cuidado e a provisão de Deus de maneira inexplicável. Às vezes a gente acha que no momento de aflição, no momento de angústia, a gente não pode experimentar da boa mão de Deus. Por quê? Porque eu não sou merecedor. Novidade, né? Que nós não somos. Mas isso não impede de Deus repousar a sua boa mão. Porque não é sobre a minha fidelidade para com Ele, é sobre a fidelidade sobre quem Ele é. Ele é fiel consigo mesmo. Porque sabe o que Deus está dizendo aqui? Eu nunca te abandonarei, muito menos nos momentos de desespero e de fragilidade. Eu nunca vou te abandonar em nenhum dos seus momentos de fraqueza. O que eu quero que você entenda aqui nessa noite é que Davi, nessa situação, não é mais aquele menino de 16 anos. Davi aqui agora já não anda mais sozinho. A Bíblia fala que Davi vai a Nobe, uma cidade ao norte de Jerusalém, cidade dos benjamitas, cidades de sacerdotes, homens separados em um templo. Davi, quando chega lá com alguns dos seus soldados, ele está desarmado, sem espada, sem nada, porque ele está fugindo de Saul. Saul é alguém que quer matá-lo. Quando ele chega com os seus soldados a Nobe, Aimeleque, o sumo sacerdote, ele é pego de surpresa. Ele não esperava que Davi fosse visitá-lo, que Davi fosse chegar lá. Que dia é esse? Shabat, Salom, sábado. Davi chega ao tabernáculo no dia da festa dos pães, no dia da troca dos pães, um dia sagrado. E você vai entender isso aqui, porque no sábado, só quem poderia acessar o santo lugar eram os aronitas, sacerdotes descendentes de Arão. Davi aqui é alguém que não tem espada, não tem arma, não tem comida, mas Davi tem um sacerdote. Davi está desarmado, vulnerável, com fome, cansado. Davi não tinha nada que pudesse provê-lo, mas Davi tinha um sacerdote. Davi tinha um homem no templo que rogava por ele. Eu vou de novo porque eu vi que você não entendeu nada. Davi não tem arma, Davi não tinha pão, mas tinha uma mesa de sacerdócio preparada para ele. Davi é um homem que não possuía nada, mas ele vai a um templo que está preparado para ele, é uma mesa de sacerdote. Aimeleque olha para Davi e dá a ele o pão que era somente para a sua descendência. Você não está entendendo a profundidade disso aqui. Aimeleque dá para Davi o pão que só pertencia à sua própria descendência de sacerdote. O único pão que temos aqui, Davi, é consagrado, é pão santo, é pão de Deus. Aí Davi diz assim: vê aí se você consegue me dar, no bom maranhês. Esse senhor, vê aí, se você conhece, me dá um tiquinho. Dá um tiquinho desse pão para mim, eu estou morrendo de fome. Estou necessitado aqui. Eu vejo o Aimeleque olhar para ele e dizer assim: tá bom, Davi, eu vou abrir uma exceção para você. Mas me diz uma coisa, Davi: teus soldados, eles estão impuros ou estão puros? Eles tocaram em mulher? Aí Davi disse: não. Ele disse: então coma do pão da mesa de Deus. Nadab e Abiú oferecem um fogo estranho no altar, e o fogo de Deus mata os dois. O fogo de Deus mata os dois no altar. Davi está correndo um risco gravíssimo de também ser consumido pelo mesmo fogo que consumiu Nadab e Abiú. Davi corre o risco de ser morto pelo fogo de Deus. A Bíblia diz que Davi comeu o pão, os soldados comeram na mesa da honra de Deus. Fique de pé nessa noite. Olha aqui para mim.
quando Jesus aparece no Novo Testamento, Jesus vai citar esse fato bem aqui. Ele diz bem assim: assim como Davi no dia de sábado se assentou à mesa, comeu o pão dos sacerdotes, assim também será os vossos discípulos. Os vossos discípulos. Sabe o que Jesus está falando aqui? Ele está dizendo assim: ei, a mesa que era só para os sacerdotes, eu preparei uma mesa para aquele que não merece. Eu preparei pão para aquele que não merece. Mas pastor, o que é isso? Graça. Pastor, o que significa Jesus preparar pão para quem não merece? Preparar mesa para quem não merece? Graça. Eu vou de novo, graça é favor imerecido. Ele está dizendo aqui para você nessa noite: se comermos o pão por Ele, se sentarmos à mesa, é por Ele. Se nós sentamos para desfrutar do pão, do sacrifício, é por Ele. Se sentamos à mesa para desfrutar desse pão, é por Ele. Porque se tem um lugar para se sentar, foi Ele que preparou para mim e para você. Se existe um lugar que nós podemos nos sentar, não foi eu que preparei. Se tem um lugar para se sentar, não foi o louvor que preparou. Se existe uma casa para adorar, não foi nós que levantamos. Se existe uma presença para desfrutar, não foi nós que preparamos para estar aqui. Foi Ele, é por Ele, é para Ele, é Ele que manifesta, é Ele que supre, é Ele que entende, é Ele que enche. Porque graça é favor imerecido, é pela graça, é imerecido, é pela graça, é favor, é imerecido, é pela graça. Ele está dizendo para você nessa noite: eu não preparei pão para você. Sabe por quê? Porque eu, o Senhor, sou o próprio pão que desceu do céu em favor de você. Sabe qual é a maior lembrança da caverna de Davi? É que existe um Deus que não se esquece dele, nem mesmo na caverna. A maior lembrança de uma caverna é Davi olhar para trás e dizer assim: o Senhor não esqueceu de mim aqui, quando eu queria morrer, quando eu queria parar, quando eu não queria nada. O Senhor preparou pão, o Senhor preparou mesa, o Senhor preparou sacerdócio, o Senhor preparou castelo, o Senhor preparou reinado, o Senhor preparou tudo. É sobre um Deus que não se esquece nem no meio da caverna. Feche os seus olhos nessa noite. E te adorar eu quis sustentar-me de pé. Não vou mais que estratégia. Eu posso não ver o alma, e que esse deserto vai chegar. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar. Cuidando de mim, só para demonstrar o teu poder. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar. Como no deserto isso vai, por isso decidido estou. Quando a minha força se esgotar, O teu anjo vai. Diga!
e te adorar eu quis sustentar-me. Eu não vou perder e te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Eu posso não ver o alma e mais longe sei que esse deserto vai chegar ao fim. e o Senhor e te adorar eu quis sustentar-me. Eu não vou perder a guerra. E te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Eu posso não ver o alma, mais longe sei e que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está te adorar eu quis. Você pode cantar isso mais alto? Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Eu não sei em qual caverna você se encontra, nem que tipo de caverna você se encontra, nem muito menos o que fez você entrar lá, e nem muito menos o que está te fazendo permanecer lá. Mas a minha única palavra para você que está aqui nessa noite é: Deus está dizendo para você, é hora de você sair de lá. É hora de você sair da caverna. Ainda existe um longo percurso a percorrer até a promessa, e não vai ser na caverna que você vai cumprir. A única palavra que eu tenho para você nessa noite, eu não vou insistir, é Deus dizendo para você nessa noite: é hora de sair da caverna. É hora de deixar para trás as lembranças frustradas que foram pela caverna. É Deus dizendo: ei, eu te sustentei até aqui, e eu vou te sustentar até o final. Eu vim com você até aqui, e a minha presença vai com você até o final. Eu estou te garantindo, a caverna não é o seu lugar, mas eu tenho um propósito para você, eu tenho uma promessa para realizar, mas você precisa sair da caverna. Não é hora de parar. Deus contemplou seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar, a tua hora chegará. Há tempo pra tudo, e quem mandou largar a ele? E quem mandou você parar? E volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. E quem mandou largar a ele? Quem mandou você parar? E volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Não é hora. E não é hora
Deus contemplou. Eu sei que é difícil quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar. A tua hora chega. Há tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. É noite em que os Davis precisam sair da caverna. E minha palavra para você nessa noite: quantos aqui querem sair da caverna e entregar sua vida para Jesus nessa noite? Se você está aí no seu lugar, eu quero te convidar aqui a vir à frente. Eu quero orar por você. Nós queremos orar por você. Você que entendeu, eu estou na caverna. Eu estou na caverna e ela não traz lembranças boas. Mas eu quero sair daqui. Eu quero sair daqui e quero ir de encontro ao meu propósito. E eu estou te chamando para uma religião, não. Eu estou chamando para um entendimento. Eu estou te chamando para a racionalidade. Quantos de nós entendemos que precisamos sair da caverna e entregar a nossa vida para Jesus? Porque a Ele pertencem os caminhos e o propósito. Levante a sua mão onde você está. Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém nessa noite que quer reconhecer Ele como o Senhor e Salvador da tua vida? Amém, glória a Deus.